Tá? Jair Renan. Ô, professor, eu quero aproveitar a sua presença aqui, já que o senhor é especializado em direita e extrema-direita, para a gente analisar muito rapidamente Donald Trump, que tem aí dado manchete em todos os lugares, como nesse momento nossa manchete principal do UOL. Trump sugere divisão da Ucrânia e desafia a justiça por deportações. A reportagem deste momento na nossa página aqui do UOL fala justamente que Donald Trump disse hoje que vai conversar amanhã com Vladimir Putin e que sugeriu que os dois países já estão discutindo a divisão dos territórios da Ucrânia. E Trump usou a palavra lands, que em inglês significa tanto terras como território de um país. Ele falou: falaremos sobre territórios. Muitos territórios estão muito diferentes do que eram antes da guerra, disse Trump em entrevista a bordo do avião presidencial. Ele diz: já discutimos muito sobre isso, por ambos os lados, Ucrânia e Rússia, e a divisão de certos ativos. A conversa entre os líderes foi confirmada pelo governo russo e ocorrerá após Vladimir Putin ter imposto uma série de condições para aceitar uma proposta de cessar-fogo de 30 dias apresentada em conjunto pelos governos americano e ucraniano na semana passada. Atualmente, as forças russas controlam de 10% a 20% do território ucraniano. E Trump, de certa maneira, descumprindo uma ordem de um juiz federal para suspender a deportação de 261 pessoas com base em uma lei do século XVIII, né, usada normalmente apenas em tempos de guerra. Bom, vamos lá, uma análise sua sobre essa forma como Trump está se metendo nessa guerra da Rússia com a Ucrânia e onde vamos chegar, como é que o senhor tem analisado esse comportamento do presidente americano, professor? Vamos lá, Fabíola. Fabíola, eu estou surpreso. Explico. Não surpreso com as bizarrices do comportamento do Trump, mas surpreso que ele esteja voltando a realizar, num tom maior, o mesmo comportamento do primeiro mandato. O que realmente o que eu projetei como cenário, acho que até conversei com vocês aqui, é que haveria uma tensão interna no governo do Trump entre uma ala populista, que tem como principal representante Steve Bannon, que está alijado do governo, mas que agora tem um representante muito importante no Elon Musk. Essa ala populista, ela é muito mais discursiva do que pragmática e ela se preocupa muito com a visibilidade das ações e não necessariamente com a sua eficiência a médio e longo prazo. Mas eu supunha que haveria uma outra ala que seria capitaneada não unicamente, mas sobretudo pelo Peter Thiel, e que essa outra ala seria uma ala, entre aspas, menos tuiteira, e que seria uma ala que teria como modelo muito claro o que o Viktor Orbán fez na Hungria. Qual é a diferença entre um Trump e um Viktor Orbán? A diferença é que o Viktor Orbán, depois de perder a sua primeira reeleição em 2002, de amargar duas derrotas sucessivas em 2002 e 2006, quando ele volta em 2010, você não vê o Viktor Orbán fazendo declarações absurdas o tempo todo. Você não vê o Viktor Orbán perdendo todo o seu tempo no X ou em redes sociais criadas por ele mesmo. O que você viu o Viktor Orbán fazer foi constituir uma Assembleia Nacional, uma Assembleia Constituinte, mudar a Constituição da Hungria, aposentar compulsoriamente, mas com todos os direitos assegurados, os juízes da Suprema Corte, estabelecer uma nova faixa etária para juízes da Suprema Corte, dominar a Suprema Corte, começar um processo lento de domínio de todas as instâncias da justiça, passar uma lei eleitoral que mudou o coeficiente eleitoral, a forma de contar os votos na República Húngara, de modo tal que, voltando ao poder em 2010, agindo para mudar a Constituição, portanto, de maneira legal, o Viktor Orbán está no poder há 15 anos. O que o Trump está fazendo, para mim, é uma surpresa, porque é a receita infalível para o fracasso. É mais ou menos como dizia do bolsonarismo, é assim, quanto mais exitoso foi o bolsonarismo, maior foi o fracasso do governo Bolsonaro. Quanto mais exitoso é o trumpismo, maior a possibilidade do fracasso do segundo governo Trump. Porque você não tem como governar com essas declarações estapafúrdias. Há um momento em que você precisa, de fato, negociar e você precisa administrar no cotidiano, no varejo, a complexidade de uma economia como a norte-americana. Vale aqui recordar a máxima do Delfim Neto. Para governar um país, é preciso ter certeza que na mercearia do seu Zé há berinjela e, sobretudo, troco. Da maneira como Donald Trump tem governado, é uma espécie de reedição ampliada, intensificada do primeiro mandato. A surpresa que eu sinto, Fabiola, é porque não é possível manter a administração neste tom durante um ano.
Não é possível que ele consiga manter a administração rodando, dispensando funcionários públicos como ele está fazendo. Isso vai gerar problemas legais no futuro, para o governo e, sobretudo, para o Elon Musk. Não é possível desrespeitar de maneira tão básica a Constituição. Se o juiz federal dá uma liminar, o Trump não pode não obedecê-la. É inconstitucional, é inconcebível para a experiência americana. Então, a minha surpresa é que esses primeiros 60, 70 dias do governo Trump são uma receita infalível para fracasso dentro de um ano. Então, uma projeção de cenário minimamente razoável sugere que essa pulsão populista do Trump ou ela será dominada por uma pulsão pragmática de engenharia institucional, ou nós estamos assistindo o governo Trump, o segundo governo Trump, rumo a um fracasso muito maior do que o primeiro. Ok. Professor João César de Castro Rocha, muito obrigada por compartilhar conosco seus estudos, sua observação, o senhor que estava lá, inclusive, na manifestação ontem em Copacabana, trazendo aí a sua análise. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigado. Uma alegria falar com vocês. Um abraço. É isso. A gente segue, inclusive, analisando isso, a gente vai receber daqui a pouquinho Silas Malafaia também para falar sobre essa manifestação de ontem em relação ao pedido de anistia, né, aos envolvidos do 8 de janeiro lá na praia de Copacabana. Só queria trazer um pouco mais de detalhes e queria muito rapidamente, Josias, a sua análise sobre essa situação de Donald Trump na Ucrânia. O que a gente pode esperar disso? Trump sugere a divisão da Ucrânia e desafia a justiça. É muito grave isso que está acontecendo, Fabiola, a negociação conduzida pelo Trump ou liderada pelo Trump para produzir, em tese, não a paz, mas um cessar-fogo na Ucrânia, porque essa negociação parte do pressuposto de que a Ucrânia terá que abrir mão de algo como 20% do seu território. A Rússia já havia abocanhado um pedaço do território ucraniano e agora encaminha-se uma negociação que, na prática, legalizaria a invasão de um território autônomo, um território de um país soberano. Esse tipo de comportamento estava entendido no mundo inteiro que depois do final da Segunda Guerra não seria mais admitido. Então o mundo se organizou para evitar que países fossem invadidos dessa maneira. Mas o Trump considera natural, está querendo beliscar a Groenlândia, incorporar o Canadá como se fosse um estado dos Estados Unidos, quer se apropriar do Canal do Panamá. Então, para ele é natural esse tipo de absurdo, que é a absorção de um país por outro, a invasão de um país por outro. Então, o mais grave é isso, Fabiola, é a naturalização do que até ontem, até anteontem, era inaceitável. Então, é preciso tomar muito cuidado com essa negociação que está sendo feita para obter um cessar-fogo na guerra que se realiza na Ucrânia. 11